Paz e luz a todos os nossos irmãos. Eu estou aqui no alto do Monte Manaim e eu quero trazer a todos vocês uma palavra de Deus deste lugar sagrado. Eu queria fazer uma pergunta a você. Como você trata as coisas de Deus? O seu castiçal, sua Bíblia, seu altar? Como você trata o Monte Manaim, que é um lugar tão sagrado, tão importante? Nós estamos aqui e aqui está sendo levantado um altar, o altar da segunda glória. Pode mostrar, por favor? Ali os homens trabalhando, as pessoas agora deram uma parada, mas está sendo levantado o altar da segunda glória do segundo castiçal. E tem que gastar muita ferragem, muito concreto, porque é muito alto, muito alto. Feche os seus olhos. Eu quero que hoje seja um dia de reflexão. No Ministério Inteligente, nós temos que levar as pessoas a usar a inteligência, o raciocínio, para refletir, porque a batalha espiritual acontece na cabeça da pessoa. E é dentro da nossa cabeça que nós vencemos todos os bloqueios do mal, derrubamos o inimigo. Primeiro, Davi derrubou o inimigo na cabeça dele, quando ele decidiu enfrentar o gigante Golias. E depois é que ele foi para a ação. Mas quando ele foi para a ação, ele já estava decidido e ele já estava fortalecido pela sua mente, pela força espiritual da sua mente. Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, Pai, eu me encontro aqui no alto do Monte Manaim, no topo da escada de Jacó. E meu Pai, eu apresento a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada irmã, Pai, que está hoje com o seu coração aberto para receber a Tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos hoje aprender, porque nós sabemos que é pelo conhecimento espiritual é que nós crescemos espiritualmente, para ter força para vencer todas as lutas, força para vencer todos os inimigos. Um só fica de pé, ou o inimigo fica de pé e a pessoa cai, ou ela fica de pé e o inimigo cai. E eu profetizo a queda dos teus inimigos, dos inimigos desse irmão, dessa irmã. Eu bato o pé no chão e profetizo a derrota de todo inimigo que se levanta contra esta minha irmã, contra este meu irmão. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Podem se assentar, por favor. Eu vou tirar minhas sandálias e eu quero caminhar nessas pedras e mostrar para vocês onde nós estamos, esse lugar sagrado, onde tem meu testemunho, e tem o testemunho de tanta gente aqui, porque aqui começou a muralha de Ebenezer. Eu vou contar para você como foi que aconteceu a experiência que eu tive da muralha de Ebenezer. É muito forte, porque é um testemunho grandioso do profeta Samuel. Cada pedra dessa aqui tem um testemunho.
antecipado, ou seja, a pessoa deu testemunho antes e recebeu depois. Ou um testemunho a posteriori, ou seja, a pessoa, ela recebeu e deu o testemunho. Tudo é uma questão de fé. Eu estava em Jerusalém. Eu amo Jerusalém. A Bíblia diz: prosperem aqueles que te amam, ó Jerusalém. Eu amo Jerusalém. Eu estava em Jerusalém quando, conversando com uma pessoa, perguntei: escuta, onde é a casa do profeta Samuel? Pelo vínculo do profeta Samuel com o arcanjo Miguel, pelo poder do profeta Samuel que ungiu o rei Davi, pela força espiritual do profeta Samuel, que nasceu de Ana, e Ana era uma mulher que era estéril. Então eu disse: onde é a casa do profeta Samuel? Aí me levaram lá. Quando eu cheguei lá, eu me lembrei de quando o povo de Deus estava cercado pelos inimigos. Me lembrei de você, irmão. Me lembrei de você, irmã. Porque quantas pessoas, às vezes, elas se veem num ninho de serpentes, cercada de inimigos. Eu tive uma revelação numa dessas madrugadas de oração que me deu até medo, porque eu vi uma pessoa que eu estava orando por ela e dentro da casa dela muitas cobras, muitas serpentes. Então o povo de Deus estava cercado de inimigos por todo lado. Não havia saída. E o povo chorava. Então o profeta Samuel mandou trocar as lágrimas. O altar estava todo molhado por causa das lágrimas. E ele mandou trocar as lágrimas pelo sacrifício. E disse: olha, ao invés de vocês ficarem chorando, tragam um bezerro e vamos trocar as lágrimas pelo sangue do sacrifício, porque o sacrifício que gera milagres é o sangue da igreja. E ele então apresentou o sacrifício a Deus. E quando ele apresentou no altar o sacrifício a Deus, diz a palavra de Deus que houve no céu, mostra o céu de Manaim como está lindo, olha. Houve no céu um grande trovão, um grande estrondo. A Bíblia diz que houve no céu um grande estrondo. E desceu de lá um anjo violento, com a espada na mão, e matou 185 mil homens. E matou o exército inimigo. E quem o anjo não matou, fugiu. Eu olhei, a apóstola até gravou lá na casa do profeta Samuel um clipe lindo, porque ali em Ebenezer, eu fiquei quase louco por causa do que eu vi ali naquela pedra. A força daquela pedra, porque a pedra de Ebenezer significa: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui os inimigos não prevaleceram. Até aqui eu venci. Então eu gravei uma oração
E até hoje chegam nomes e testemunhos antecipados de pessoas que desesperadamente precisam de um socorro de Deus, e também de pessoas que já foram socorridas, que colocam o testemunho na pedra para não voltar mais a ficar doente. Irmãos, quando eu descobri esse lugar, Ebenezer, eu fiquei louco, irmãos, porque as coisas de Deus para mim são muito, muito, muito sagradas, muito sagradas. As coisas de Deus para mim são muito, 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 muito sagradas, muito. Eu não entendo esse pessoal dessas igrejas que tem por aí, que joga a Bíblia, trata mal a palavra de Deus, não tem altar, não tem vida com Deus, não ora de madrugada. Uma mulher falou para mim: minha igreja não tem oração de madrugada não, minha igreja não tem essa consagração, minha igreja não tem reverência ao altar. Então, ela teve essa revelação do sagrado de Deus. E ela está tão feliz que ela vai agora, essa irmã vai agora dançar na dança das Miriãs. E ela disse: a primeira vez minha, nós estamos com 21 mulheres para dançar. Porque 21 é o número desse ano. 21 é a glória na sua excelência. E nós estamos na segunda glória. Mas eu queria muito colocar para vocês, quando eu descobri esse lugar maravilhoso junto a Jerusalém, Ebenezer da primeira glória, porque aqui é o Ebenezer da segunda glória, Vamos assistir? Nós vamos assistir primeiro louvor da apóstola Ebenezer, e depois, quando eu encontrei este lugar maravilhoso, a casa do profeta Samuel, tem até hoje lá. Aliás, o exército de Israel guarda o lugar fortemente armado, porque o povo de Israel trata os lugares sagrados de Deus como sagrados, como nós devemos tratar. Para a gente entrar lá dentro, nós tivemos que passar por uma portaria com um homem armado, pessoas do exército. Teve um outro que acompanhou a gente, porque lá em Israel, eles sabem que o que é sagrado é sagrado. Você sabe por que tem muita guerra por lá? Por causa de uma pedra. Você sabia? A pedra aonde Abraão sacrificou Isaac. Os muçulmanos querem aquele território para eles. Os judeus querem aquele território para eles. E os cristãos querem aquele território para eles. Toda guerra que você ouve falar na região de Israel é por causa do sagrado. Porque o sagrado é que dá sorte para a pessoa, é que muda a sorte da pessoa. Quem viaja a Israel sabe disso. O Brasil é um país profano. Tem a gente que é cristão, mas o carnaval é uma festa profana. Eles não sabem a grandeza do sagrado, a grandeza do que é ter um talite, ter uma veste sagrada, ter um altar sagrado, estar na casa de Deus, aonde você está, é sagrado. Então, eu encontrei Ebenezer. Preste atenção no que você vai assistir agora. E ouviu-se um estrondo em Israel,
está acontecendo aqui? Que estrondo é esse que eu ouvi? É o povo de Deus que está a sofrer. Pois o inimigo havia roubado tudo o que possuíam. Muita gente chorando clamava a Deus. O povo chamou o profeta Samuel e ele levou um cordeiro para o monte, sacrificou, os céus se abriram e Deus respondeu. A terra se abriu e os inimigos de Israel, pelo poder da palavra de Deus, a terra os engoliu e o povo gritou: Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa muralha de Ebenezer está escrito os feitos de Deus, está escrito o seu milagre, a sua libertação, a sua transformação, a sua cura, o livramento e a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ebenezer, Ebenezer, não importa onde você esteja, seus inimigos sempre te verão no monte, na muralha de Ebenezer, e eles saberão que Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, onde quer que você esteja. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos no alto do monte, onde o povo gritou Ebenezer. Aqui, a casa do profeta Samuel. Lá embaixo, Jerusalém, cidade de Deus, capital da fé mundial, lugar escolhido como habitação do Altíssimo. Mas Jerusalém estava cercada de inimigos. Os filisteus rodearam Jerusalém durante 20 anos, escravizaram o povo de Deus.
Eles eram obrigados a sofrer. Eles eram obrigados a fazer aquilo que o inimigo queria. E eles não tinham outra saída, outra alternativa. E num dado momento, eles perceberam que eles seriam derrotados e exterminados. Ou seja, os filisteus decidiram matar todo mundo, acabar com a vida de todos que pertenciam ao povo de Deus. Parece muito com a sua história, porque no mundo espiritual há uma evolução negativa, onde um espírito das trevas, mandado por um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de vodú, de macumbaria, chama o outro. E depois aquele chama mais um. E como vampiros vão sugando a sua vida. É por isso que você vê que uma pessoa ela está sempre em processo de crescimento ou de degradação. Processo de vitória ou de derrota. Uma vitória puxa outra vitória, que puxa outra vitória, que puxa outra vitória. Mas uma derrota puxa outra derrota, que puxa outra derrota, que puxa outra derrota. É um círculo vicioso, desastroso, que não tem saída. E no desespero, eles subiram esta montanha como nós subimos o Monte Manaim. E vieram até aqui, onde nós estamos, a casa do profeta Samuel. Aqui o povo gritou: Ebenezer! 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 Aqui se cumpriu 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 7. Este é o lugar, estas são as pedras. Cada pedra que foi colocada aqui, foi colocada por alguém que acreditou que nunca mais inimigo algum conseguiria dominar a vida daquela pessoa. Eu acredito, e minha fé não é uma areia que o vento sopra e tira do lugar. Minha fé não é uma areia que consegue afundar, provocar buracos e ser levada pelo vento. Mas a minha fé é como uma pedra, pedra, pedra. E Jesus disse para Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um significado fortíssimo. Nós vemos lá em cima a torre de vigia, a mispa de Deus. Que coisa impressionante encontrar este lugar. Os arqueólogos, nós não podemos entrar, por favor, aqui, ó. Nós não podemos entrar aqui, está tudo cercado, porque os arqueólogos ainda estão estudando e descobrindo coisas valiosas e extraordinárias. A terra do profeta de Deus, que ungia reis. Samuel era o homem de Deus que ungia reis. Quem ele botava a mão na cabeça, por mais pobre que fosse, por mais ínfimo que fosse, por mais que estivesse por baixo, Deus o levantava, levantava aquela pessoa como levantou Davi e fazia daquela pessoa rei, rei, vencedor. E eu caminho agora aqui no meio dessas pedras, com a minha Bíblia na mão, com a palavra de Deus nas mãos, e contemplo a grandeza de Ebenezer. E daqui, deste lugar sagrado, eu quero consagrar esta pedra, porque aqui tem uma força, aqui tem uma força, aqui tem uma força espiritual.
Eu sou essa pedra de Ebenezer. Eu sou esta pedra de Ebenezer. Eu sou esta pedra de Ebenezer. Eu sou esta pedra de Ebenezer. Sou eu, sou eu, sou eu, esta pedra de Ebenezer. E para cima de mim não tem ninguém que possa prevalecer, nem gigante, nem filisteu, nem demônio, nem espírito de macumbaria, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem vodu, porque eu sou esta rocha, esta pedra de Ebenezer, e você também é. Meu nome vai estar aqui, seu nome também vai estar no alto do Monte Manaim, o Ebenezer da segunda glória. E por causa de você, e por causa desta obra, eu me coloco de joelhos diante deste lugar sagrado. Meu Deus, meu Pai, há neste lugar uma unção de vitória definitiva. Meu Deus, aqui, Senhor, os teus filhos foram levantados como pedra, como rocha, e cada pedra neste lugar representa uma pessoa que venceu o inimigo, porque um buraco lá embaixo se abriu e todos os inimigos do teu povo foram aterrados pela força violenta do arcanjo Miguel. Pai, Pai, eu quero gritar Ebenezer, Pai! Eu quero gritar Ebenezer, Pai! Ebenezer! 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 7 vezes! Porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui, Pai, o Senhor me ajudou. E esta pedra que levo daqui de Israel, esta pedra que levo daqui de Ebenezer, de Mispa, da terra do profeta Samuel, representa, meu Deus, a pedra que cada irmão vai escrever o nome dele e colocar na muralha de Ebenezer, no Monte Manaim. Representará também a muralha de fogo que o Senhor construirá ao redor de cada filho, de cada filha que crê, Pai, que crê como eu creio. Ebenezer, 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 Ebenezer. 7 vezes eu posso gritar Ebenezer. Amém. Está aí para você uma experiência incrível, gloriosa. Mas eu quero que você se coloque de pé, por favor, porque eu quero falar sobre como Davi fez para acabar com a praga que estava em Israel. Vamos, com muita reverência, eu tenho que dobrar a Bíblia, e Deus sabe que é porque a situação, o vento aqui não permite que eu fique com ela aberta. Mas é com muito amor, com muito carinho. De pé, abra a sua Bíblia em 1 Reis, ou melhor, perdoe-me, irmãos, 2 Samuel, capítulo 24, perdoe-me. 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 15. Diz assim, marca na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 24, versículo 15. Ajude o irmão que está do seu lado.
Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Eu conheço Berseba, Dan eu não conheço. Berseba hoje é uma cidade muito grande. E morreram ali 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor Deus se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição. Esse anjo que fazia destruição era o arcanjo Miguel. Ele é o justiceiro entre o povo, que fazia destruição entre o povo. Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Quem errou fui eu, Deus. Porém estas ovelhas, essas pessoas não fizeram nada. O que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, Deus, e contra a casa de meu pai, e não contra o povo. Davi era muito sincero. Davi era muito franco, muito verdadeiro. Ele disse: fui eu que pequei, eu que errei. Me castiga a minha casa, mas não castiga o povo, não. E Gade, que era um profeta do Deus Altíssimo, veio naquele mesmo dia ao rei Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar. Sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra do profeta Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e seus servos, pois Araúna inclinou-se diante do rei e colocou o rosto em terra. O rei Araúna, quando ele viu o rei Davi chegando com os homens, ele teve medo e ele se encurvou e botou o rosto em terra para receber o rei Davi, que era muito temido, porque ele era derrubador de gigantes e vencedor. E disse a Araúna: porque o rei meu senhor venha o seu servo. E Davi, que estava ali, disse: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Esse versículo 21 para mim é o chave de tudo. Olha a resposta que Davi disse: eu vim a ti, Davi falou para o rei Araúna, para comprar de ti essa eira, esse lugar, para mim levantar um altar, porque o profeta mandou, e cesse a praga sobre o povo. Versículo 22. Então disse Araúna a Davi: toma aqui, te dou. Ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eu ainda te dou mais, te dou os bois para o holocausto, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Isso deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei Davi disse a Araúna: não, eu não quero. Porém, quero te comprar pelo preço certo, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios que não me custaram nada. Assim Davi comprou a eira, os bois, 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu sacrifícios e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Palavra de Deus, palavra da salvação. Podeis assentar, irmãos, é só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Olha, marque na sua Bíblia, por favor,
Marque na sua Bíblia, você precisa ler isso. 2 Samuel 24, eu li a partir do versículo 15. Mas 24 inteiro, 2 Samuel 24 inteiro, fala sobre o erro de Davi, o pecado de Davi, que não foi considerado um pecado cabeludo, um pecadão, um pecado cabeludo, a morte, ou adulterou. Ele cometeu outros pecados, mas esse castigo aqui foi porque desobedeceu ao profeta. Desobedeceu ao profeta. O profeta é a autoridade de Deus. Irmão, coloca a mão no seu coração e fala assim: meu Deus, fecha os olhos, fala comigo: meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. Nós vamos fazer 7 vezes, para que o espírito de obediência tome posse do teu corpo. Fala comigo, segunda vez: meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. 3. Meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. 4. Meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. 5. Meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. 6. Meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. 7. Meu Deus, não permita que eu desobedeça o profeta do Senhor. Davi havia desobedecido. E Deus então amava Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus. Deus então, para não castigar Davi, começou a permitir que o inimigo atuasse na vida do povo. E houve grande praga. E você pode falar assim, mas na Bíblia está escrito que foi o anjo, foi o arcanjo Miguel que fez a praga. Não, não foi, ele deixou. Ele é o guardião. O guardião é aquele que deixa entrar e não deixa entrar, que proíbe entrar e não deixa entrar, mas se deixar entrar, entra. Ele é o guardião. E houve grande praga e grande sofrimento. Grande sofrimento. Então Davi, muito sincero, muito verdadeiro, chegou para Deus e falou: Deus, quem pecou fui eu, e já morreram 70 mil pessoas, e quem pecou fui eu. Castiga a mim, castiga a minha casa, mas não castiga essas ovelhas não, teu povo não. Deus então, Deus amava Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Deus falou para Davi: Davi, Deus enviou um profeta, novamente o profeta Gade, e o profeta Gade falou para Davi: Davi, o Senhor disse o seguinte: se você sacrificar e levantar um altar para Deus, a praga vai cessar. E a destruição que vai vir sobre Jerusalém não virá mais. E ninguém mais vai morrer. Se você levantar, se o Senhor, meu rei, falou o profeta, levantar um altar para Deus, um altar de sacrifício para Deus, a praga vai cessar. E esse lugar é Araúna. Eu conheço lá, eu orei lá. Eu quase fui preso lá em Jerusalém, porque na hora que eu vi lá escrito Eira de Araúna, eu falei: é aqui, ó, foi aqui que a praga cessou. Davi foi até o rei Araúna para comprar o lugar. O rei Araúna, ele disse: não, não vou te vender, eu não vou te vender, eu vou te dar, ainda te dou o monte, a montanha, te dou os animais para fazer o sacrifício, te dou a madeira, te dou o altar, te dou tudo. Porque Davi era muito temido. E Davi falou assim: não, eu não quero. Eu não posso dar para o meu Deus aquilo que não me custou nada. Ele não vai aceitar como sacrifício. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você estiver com uma oferta de sacrifício para dar para Deus, e essa oferta de sacrifício não te custou nada, você dá? Você tem coragem de chegar para Deus e falar: Deus, aqui é meu sacrifício, ó, sabendo que não é verdade? Davi era honesto.
Ele tinha muitos defeitos, mas ele era honesto. Ele era verdadeiro com Deus. Ele errou muito, mas com Deus ele era muito correto. Era dizimista, era ofertante, era fiel. Davi cometeu erros absurdos. Caiu em adultério. Levou um soldado dele à morte. Cometeu erros absurdos. Mas no trato com as coisas de Deus, Davi era íntegro. Ele via as coisas de Deus como sagradas. A pergunta que eu faço a você: como você vê as coisas de Deus? São sagradas para você? Então, Davi comprou a eira de Araúna, levantou um altar lá e a praga cessou. Entendeu? Quando nós levantamos esse altar, aqui foi o primeiro lugar. Aqui, no Manaim, foi o primeiro altar. O primeiro altar foi aqui. Quando nós levantamos o primeiro castiçal, não era bonito como esse, era magrinho, fininho. O altar não era bonito. Aqui é Moshab Elohim, é o centro do poder de Deus. Eu trouxe uma pessoa de Israel aqui, ele deitou aqui, beijou o chão e disse: aqui é Moshab Elohim, o centro do poder de Deus. Quando nós aqui levantamos o altar, o primeiro altar foi aqui. Não tinha o altar da cruz, não tinha o altar da gruta, não tinha o altar da espada. O primeiro foi aqui. Tem 8 anos vai fazer. Quando nós levantamos aqui, primeiro altar, nós levantamos para cessar a praga na vida das pessoas. Para cessar a praga na sua vida. Para cessar os efeitos da feitiçaria, da macumbaria, da maldição hereditária, da maldição jogada com palavras sobre a sua vida. Em julho nós vamos ter o maior movimento da história do Monte Manaim, porque em julho nós vamos inaugurar lá, ó, o altar da segunda glória. Tem essa parede branca, aonde está levantando lá. O altar da segunda glória com o segundo castiçal. O altar da segunda glória com o segundo castiçal. Julho, o mês da aliança. Mas por que esse conjunto glorioso de altar? Para cessar a praga na vida das pessoas. Eu queria explicar uma coisa. Eu estava no Mar da Galileia e eu me lembrei de pessoas desempregadas, pessoas endividadas, fracassadas na vida financeira. E lá no Mar da Galileia, os apóstolos e discípulos eram pescadores e tinham fracassado, experimentado o fracasso, a derrota. E aconteceu por 2 vezes que eles lançaram a rede e não pegavam um peixe. Um peixe. Uma falência total, não tinha nada, a rede veio sem nada. E Jesus falou assim: agora lance a rede em cima da minha palavra. E nas 2 vezes, a rede veio cheia de peixes. O milagre da pesca maravilhosa. Então eu peguei um óleo e consagrei aquele óleo. Porque cada lugar tem uma unção. E lá tem esta unção da multiplicação, de fazer aquilo que nada tem, ter tudo. A rede não tinha nada, mas na segunda vez que lançou em cima da palavra de Jesus, ela veio com fartura. Eu quero abençoar você através desse óleo que vai ser dado a cada pessoa, para que Deus venha dar fartura à sua casa, prosperidade na sua vida. E quero que você entenda a importância do altar.
a importância do castiçal, a importância do sagrado de Deus. Que isso fique gravado na sua mente hoje, para sempre. A importância da pedra de Ebenezer, da muralha de Ebenezer, a importância do sagrado de Deus. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Eu demorei um pouco hoje, mas eu precisava muito plantar dentro do seu coração essa profundidade, dentro da sua alma, essa profundidade. Eu poderia ter falado dos milagres, das curas que aconteceram no Monte Manaim, mas eu precisava, com calma, plantar dentro da sua alma o sagrado de Deus. Feche os seus olhos. Perdoe-me, eu vou ficar de costas para vocês, porque eu quero voltar e me ajoelhar aqui diante do castiçal sagrado de Deus para orar e interceder em seu favor. Porque em julho você vai estar aqui e vai estar diante do segundo castiçal também. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não sou ninguém, meu Pai. Eu sou menos que nada, meu Pai. Porque quando eu vim aqui e o Senhor me curou, o médico tinha me desenganado, meu Pai, por causa da diabetes. Ele tinha falado que eu teria que amputar minhas pernas. Eu estava com ferida. E o Senhor me curou aqui, Pai. Aqui a praga cessou. Aqui, Pai, o milagre aconteceu. Aqui, Pai, uma grande multidão tem testemunho para contar, porque aqui é Moshab Elohim, o centro do teu poder neste monte, neste lugar que o Senhor escolheu. Pai, eu me intercedo agora pela família deste irmão, desta irmã, de cada pessoa que precisa, Pai, entender a profundidade do sagrado do Senhor, daquilo que é santo, que é sagrado, e que nós aprendemos a ter reverência ao altar, reverência ao castiçal, a estrela, a arca da aliança, a Bíblia, o óleo santo, a pedra de Israel. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, que vai participar da festa das Miriãs, que é uma dança tão sagrada a Ti, Pai. Abençoe, meu Pai. Abençoe o novo louvor do Rodrigo Maria, que fala da dança de roda, porque a roda é um círculo e o círculo é a aliança com o Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te louvamos, Te exaltamos. Invocamos o Teu nome, como Davi fez, como Samuel fez, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém.